Fala pessoal, tudo bem? Então, fazendo a continuação do vídeo anterior, agora a gente vai entender mais ou menos como funciona essa planilha de cálculo aqui para chegar nesse resultado aqui, por exemplo. Então, a gente já preencheu aqui a distribuição temporal da chuva e nessa coluna daqui nós vamos calcular exatamente a precipitação que teve nesse passo de tempo, que é simples, é só você pegar essa precipitação em milímetros por hora e multiplicar por esse tempo aqui, convertendo para horas. E para isso, você vai lá e calcula aí essa precipitação fazendo essa multiplicação. Nessa outra coluna, você vai colocar a precipitação acumulada, ou seja, no primeiro passo de tempo só teve essa primeira precipitação. Já no segundo, teve o 0,29 mais o 0,41, então você vai somar as duas. E assim sucessivamente, vai fazendo a precipitação acumulada. A chuva excedente, pessoal, ela só vai acontecer quando essa precipitação acumulada for superior a 0,2 S. E o cálculo de 0,2 S forneceu 12,7 milímetros. Então, a partir do momento que tiver um 14, um 13, vai ter chuva excedente. E aí você observa aqui, ó, 8, 13. Opa, 13 já existe chuva excedente. Então, a partir desse momento aqui, existe escoamento superficial. E se você observar, isso é mais ou menos aí 48 minutos. Então, mais ou menos aqui, é claro, isso aqui está em escala menor, mas mais ou menos por aí vai começar a ter uma vazãozinha aí. Então, isso quer dizer que o primeiro bloco de chuva vai estar justamente aqui nesse passo. O segundo bloco de chuva, nesse passo. O terceiro, nesse passo. O quarto, nesse passo. Até o momento em que não há mais precipitação. E veja, a precipitação ela só vai parar aqui. Então, eu vou ter blocos de chuva desde aquele primeiro até esse último daqui. Tranquilo? Então, é isso que você tem que entender. Você vai ter que fazer aí pelo menos, imagino aí, uns 12, 13 blocos aí. Então, continuando aqui, temos a nossa chuva excedente. E para calcular a vazão, eu preciso de quê? Primeiro, eu preciso entender que eu tenho que saber exatamente o que choveu naquele bloco, tá certo? Não acumulado, eu tenho que saber o que choveu naquele bloco, porque a partir daquilo que choveu naquele bloco, eu vou fazer o hidrograma unitário só para aquele bloquinho. Então, eu vou ter uma série de blocos aí, e aí eu vou ter que fazer os triângulos unitários para cada um deles. Eu vou aqui mostrar só a atitude de curiosidade, porque eu programei essa planilha aqui para pelo menos acho que 30 blocos, né? Então, eu vou pedir aqui para ele reexibir, só para vocês terem uma noção de como que seria. Bom, eu primeiro precisaria identificar quem que é o primeiro bloco, e eu já identifiquei. E aí eu tenho que identificar quem que é o último bloco. Então, esse é o primeiro passo. Depois que eu identifiquei o bloco, eu preciso calcular os tempos de pico para cada um deles. E veja, o valor líquido do tempo de pico é o mesmo, mas o valor bruto não é, porque cada hidrograma triangular está transladado. Então você tem que pegar o valor líquido e somar com o início do bloco. Por isso que esses valores aqui dão diferença. E observem que eles estão transladados justamente do passo que nós estamos adotando, que é um passo de 6 minutos. Perfeito? Então, a partir do tempo de pico, eu consigo calcular isso aqui. E agora, para achar o tempo de base, eu também tenho que levar em conta que o tempo de base líquido para todos os blocos é igual, mas o tempo de base real ele está diferente porque cada bloco está num tempo diferente. Então, fiz os tempos de picos, fiz os tempos de base e as vazões unitárias também vão ser diferentes pelo motivo de que as precipitações efetivas para cada bloco também são diferentes. Não é mais 10, não é mais 1 centímetro. Cada caso é uma precipitação diferente. Então, cada caso existe uma vazão diferente. E a partir disso, aí, cara, você vai começar a calcular as vazões que dariam no seu hidrograma triangular. E aí você vai ter que fazer... Como é que é? Você tem o seu triângulo. No início não tem nada. Passou 6 minutos, regra de 3. Porque se chegar exatamente no pico, vai estar ao máximo. Se chegar exatamente em 6, vai estar x. Então você vai ter que fazer proporções. A primeira proporção que você vai ter que fazer é do início até o pico, e a segunda proporção é do pico até o fim. Então você vai ter que trabalhar com condicionais. Eu não vou entrar aqui no mérito das condicionais, mas basicamente você vai ter que fazer uma programaçãozinha para que você consiga somar as ordenadas aí para todos os blocos que você tiver. Eu vou voltar aqui, pessoal, para a gente focar mais aqui nos resultados. Quem tiver interesse na planilha de blocos alternados, por gentileza, me envie um e-mail.
meio, mas o que importa aqui é esses hidrogramas, pessoal. Aqui está feito a separação da chuva em relação ao escoamento superficial, em que esse que está aqui em laranja são os blocos alternados, certo? E esse que está em azul é o que realmente teve de precipitação efetiva, e essa precipitação efetiva está sendo impactada aqui na nossa bacia, gerando esse hidrograma de projeto em que eu plotei aqui todos os triângulos relativos a essa vazão daqui, nesse caso 13 triângulos, né? Mas aqui tem 20, porque eu já deixei plotado aqui para 20, e está feito aí o nosso hidrograma para blocos alternados, deu uma vazão aí de aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo. Tranquilo, é isso que a gente tinha que analisar para os blocos alternados. Mas será que ele é o crítico? Não, vamos analisar agora pelo método de Yen e Chou. Agora, pessoal, para o método de Yen e Chou, vai mudar um pouquinho porque a distribuição temporal já não vai ser mais a mesma dos blocos alternados. E se você não sabe como que faz a distribuição temporal por Yen e Chou, assiste o vídeo anterior onde eu explico sobre distribuições temporais. Bom, se eu quiser fazer agora pelo método de Yen e Chou, eu já vou direto aqui na planilha. Método de Yen e Chou, vamos lá, onde que está aqui? Nesse momento aqui eu sou cego para achar. Método de blocos alternados, método de Yen e Chou. Calculando aqui pelo método de Yen e Chou, ele me pede a precipitação. Mas, meu Deus do céu, como que eu sei a precipitação? Aqui, pessoal, eu vou fazer a seguinte estimativa. Eu vou supor que a precipitação para o método de Yen e Chou é justamente a precipitação acumulada pela IDF. E para eu fazer a precipitação acumulada pela IDF, é só eu integrar a IDF que eu estou trabalhando. E essa integral aí, você pode discretizar os passos e ir calculando ela numa forma de tabela. Mas como eu já tenho isso aqui pronto na planilha de blocos alternados, eu vou utilizar isso aqui. E veja, para eu calcular essa precipitação acumulada, é só eu somar as alturas de todos esses blocos daqui. E as alturas de todos esses blocos é justamente essa coluna daqui. Então eu vou pegar aqui, eu vou dar um Alt igual, né? E ele vai me falar que é 77,678 milímetros aí. Ou seja, a IDF precipitou aí 78 milímetros. A partir disso, agora eu já consigo ir lá para o método de Yen e Chou, né? E de fato, conseguir preencher isso aqui como 77,6. Duração da chuva, 120 minutos. Passo adotado, 6 minutos. Aqui estão os cálculos como diz o método. E aqui está a nossa tabelinha de passo, tempo, intensidade, tempo, precipitação, diferença de precipitação e intensidade. Plotando isso em gráficos, nós temos aquele triângulo do método de Yen e Chou que nem a gente viu aí nas aulas anteriores. E o que me importa aqui é justamente essas intensidades. E você já observa que é uma coisa mais suave, assim, os blocos alternados parece a princípio mais crítico, né? Porque aqui nós não temos nenhuma intensidade passando de 100 milímetros, muito embora o volume escoado pelos blocos alternados e pelo método de Yen e Chou está sendo o mesmo. Então, vamos voltar aqui agora para o método SCS e no lugar da nossa precipitação, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar justamente a distribuição temporal que o método de Yen e Chou forneceu. Então eu venho aqui em colar especial, colo valores e agora observo o novo impacto, o novo hidrograma e olha só, a vazão de pico é menor. Então você já consegue ver que os blocos alternados estão gerando um impacto maior. E existe uma explicação mais ou menos lógica para isso, que seria o quê? Se eu pego o método dos blocos alternados, as precipitações de início geralmente são fracas, porque vai ser o quê? Vai ser as precipitações considerando lá no final da IDF, né? Porque você põe a máxima no meio, aí depois a segunda maior à direita, a terceira maior à esquerda, enfim, o início e o fim vão ter as menores precipitações possíveis. E o que isso vai causar na bacia? Isso vai causar que no começo nós vamos ter essa precipitação perdendo para o 0,2S. Ou seja, essa precipitação fraquinha ela vai servir só para saturar o solo. E depois que saturou o solo, vai vir uma pancada dos blocos alternados. Então, os blocos alternados eles produzem vazões mais críticas, talvez por esse motivo daí, que eles saturam o solo com precipitações baixas e depois de saturar o solo, vem precipitações mais altas. Ah, mas no método de Yen e Chou também é assim. Mas é mais suave. Você viu lá que nenhuma intensidade passou aí de 100 milímetros por hora. E nos blocos alternados, teve intensidade que chegou em 200 milímetros por hora. Então,
Aqui está os nossos parâmetros de projeto, você até vê que dá um tempo de pico um pouquinho maior, porque nos blocos alternados deu 1,5. Então, com isso, pessoal, eu obtenho aí a minha vazão de pico, o meu tempo de pico, o coeficiente de escoamento superficial, mas isso aqui não é critério para a aula de hoje, é mais para a gente ver o que é o impacto da distribuição temporal aí no SCS. Voltando então para o nosso material de aula, a gente tem aqui os hidrogramas, os hietogramas de chuva, e agora nós concluímos o que, pessoal? Aqui está a tabela de cálculo, tá? Que eu vou deixar em anexo também para quem quiser fazer download. E o que a gente pode analisar? Aqui estão os hidrogramas que nós obtivemos. Todos os triângulos, você observa que os triângulos são um pouco menores e você já vê que a precipitação aqui ela é mais homogênea, né? Então não tem um pico gigantesco que nem tem no caso dos blocos alternados. E com isso, pessoal, nós concluímos o seguinte, que a intensidade dos blocos alternados em um momento é muito maior do que a máxima do Yen-Show. O tempo de pico dos blocos alternados é mais rápido do que o do método de Yen-Show, então mais crítico, e a vazão dos blocos alternados também é maior, ou seja, nesse caso aqui, pessoal, os blocos alternados foram mais críticos para determinar a nossa vazão de projeto, e eu como engenheiro com certeza escolheria estipular a variabilidade temporal da chuva por blocos alternados. Então, eu gosto bastante dessa distribuição. Eu particularmente, na maioria dos projetos, só utilizo ela. No meu trabalho de mestrado, vou também utilizar ela. Porque ela é empírica, mas ela produz o maior impacto aí na bacia, na maioria das vezes. Beleza, pessoal? Se a gente fosse calcular uma diferencinha, olha só, daria 37%, pessoal. 37% de diferença. Isso é um valor muito considerável. Isso pode ser um erro fatal. Claro, na hidrologia, parece que as coisas não são tão levadas a sério em alguns aspectos, né? Porque só a chuva é uma variável muito estatisticamente indeterminável, vamos dizer assim. Mas não, pessoal, existe um método claro e ele está aí, blocos alternados e hidrograma SCS. Então, não vem me falar que eu estipulei por método racional. Não, você tem metodologia de cálculo para fazer um cálculo mais preciso e mais realista, vamos dizer assim. Então, faça. Essa é a minha orientação. E, por fim, pessoal, eu agradeço se você chegou aqui até o final. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Curta o nosso canal, compartilhe com os amigos e aula que vem, já sabemos determinar os hidrogramas. Vamos aprender a fazer projetos de galerias de microdrenagem. Eu particularmente acho isso um conteúdo muito bacana e você com certeza vai gostar também. Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço e nos vemos por aí. Valeu!